Sou o Darcy Filho. O Campeonato Brasileiro chega ao final aí da sua primeira etapa, do seu primeiro turno. Ainda estão faltando 2 rodadas. E o Internacional está na ponta de cima desde o princípio. O Flamengo chegou depois e o Galo também chegou após. O Inter foi o primeiro a se estabelecer nesta ponta de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E isto é um bom handicap. Mas o Internacional tem um problema. Ele tem um jogo a mais do que o Galo. O Galo está igual ao Internacional e tem um jogo a menos. Isto é um problema para o Inter. O Galo leva esta vantagem. Mas a classificação de momento é a seguinte: o Galo tem 31 pontos, o Inter tem 31 e o Flamengo 31. São os 3 primeiros. Primeiro, segundo e terceiro, pela ordem. Depois vem o São Paulo com 26, o Fluminense com 25. Com 24, o Santos. E com 22 pontos, o Palmeiras. Com 21 pontos, nós encontramos o Fortaleza e o Atlético Goianiense. Que surpresa, hein? Na 8ª e 9ª colocações. O Sport está com 20 pontos, é o 10º colocado. O Grêmio é o 11º também com 20 pontos. O Vasco com 18 ao lado do Ceará, do Corinthians e do Botafogo. Todos com 18 pontos. Depois aparece o Coritiba com 16. O Bahia está com 15 pontos em 17º lugar, e aí ele abre a zona do rebaixamento, que tem o Clube Atlético Paranaense com 15, o Bragantino com 13 e com 9 pontos o Goiás. Mas o Goiás joga hoje contra o Bahia, e aí é uma briga de foice no escuro, Goiás e Bahia. O Bahia querendo sair da zona e o Goiás tentando sair da última posição. O detalhe é que o São Paulo tem 2 jogos a menos nessa tabela, eu já falei do Galo que tem 1 a menos, o Palmeiras tem 1, o Fortaleza tem 1, o Grêmio tem 1 jogo a menos, o Vasco tem 2 jogos a menos, o Ceará tem 1 jogo a menos, o Bahia tem 1 jogo a menos, o Clube Atlético Paranaense tem 1 e o Goiás tem 3 jogos a menos. Portanto, esta é a situação da tabela, esta é a situação da disputa do Campeonato Brasileiro no presente momento, com as possibilidades, as chances de cada um nesta rodada. Depois faltam só 2 para terminar a primeira etapa do Campeonato Brasileiro. E a rodada deste final de semana marca para sábado, às 19 horas, o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense. Depois nós teremos ainda o Coritiba e o Santos, às 19 horas, e Fluminense e Ceará também às 19 horas do sábado. E às 21 horas, São Paulo e Grêmio. Portanto, estes são os jogos do sábado. No domingo, jogam às 16 horas Corinthians e Flamengo. Às 18h15, Internacional e Vasco da Gama. Depois, na segunda-feira, às 20 horas, jogam Bahia e Galo e Botafogo e Goiás. E aí começa, então, a recuperação dos jogos atrasados. Será quando o Galo estará recuperando o seu jogo atrasado na relação com os demais concorrentes. Embora esta situação, o Galo ocupa a primeira colocação no Campeonato Brasileiro. É um campeonato equilibrado. Campeonato difícil. Eu discordo de quem diz que a qualidade técnica do campeonato é um horror, não é uma coisa triste, não. A qualidade técnica do campeonato é aceitável como é em todos os anos. E a disputa este ano está muito acirrada neste primeiro turno, nesta primeira etapa. Nós já chegamos a competições quando grandes equipes se destacavam das demais e o campeonato estava decidido no primeiro turno. Isso já aconteceu com o Cruzeiro, com o Corinthians, enfim, já aconteceu com vários clubes. Agora nós estamos com muito equilíbrio na ponta de cima e também com muito equilíbrio na ponta de baixo. Precisamos aguardar para saber o que deverá ocorrer nesta etapa do Campeonato Brasileiro e como será o segundo turno. Um abraço.